Galera, vocês sabiam que estão tentando censurar o cara que criou as vacinas de RNA para que a gente não saiba a verdade sobre os perigos dessa vacina? Será? Esse cara aqui é o Robert Malone. É o que o pessoal tá falando que está sendo censurado. Não tá. O vídeo está sendo excluído de redes sociais porque só tem mentira. E ele não tem credibilidade nenhuma agora para falar isso, principalmente pelos interesses por trás. Antes da gente entender por que ele é um picareta, a gente precisa entender, inclusive, como as vacinas funcionam para que a gente não caia nesse tipo de conversa. A gente tem no corpo alguns ácidos nucleicos que ajudam na nossa existência, o DNA e o RNA, né? E o DNA fica no núcleo da célula, protegido, sem acesso. É como se ele fosse um livro. Ele tem ali toda a informação genética nossa, todas as instruções para fazer a gente. Dele sai o RNA, que também é um ácido nucleico, mas com uma função diferente. Ele atua na produção de proteínas dentro do corpo. Então é como se ele fosse um post-it. Ele sai do núcleo com umas instruções bem basiquinhas para o corpo produzir alguma proteína específica, por exemplo. Produziu a proteína que era o que esse post-it mandava fazer, tchau, vai para o lixo. E é o que acontece com o RNA mensageiro, ele é temporário. Depois que a gente consegue produzir a proteína que ele estava dando a instrução, bye bye. Isso não entra no núcleo. Isso fica dentro da célula, às vezes fora da célula, mas não dentro do núcleo onde está o livro DNA, certo? As vacinas de RNA mensageiro, elas trazem o quê? Um post-it desse, com uma parte ensinando a célula a produzir a proteína spike, que é a mesma que o vírus produz, mas com a vantagem de não ser contagioso e nem danoso para o nosso organismo. Então ela não vai causar uma infecção. O nosso corpo então produz essa proteína spike, o nosso sistema imunológico passa a reconhecer ela como uma ameaça e ter aí uma proteção contra ela, e o RNA que estava na vacina, que era para isso, é excluído, jogado fora. Porque ele já cumpriu a função dele, que era ajudar o nosso corpo a produzir uma proteína que pudesse ser reconhecida pelo sistema imunológico. É assim que funciona uma vacina de RNA. Então ela passa um post-it, né, para a célula, mas ela não entra no DNA, ela não altera o livro que tem as nossas instruções, tá? Pode ficar tranquilos, ela não entra no núcleo e ela só atua ali dentro da célula ou fora da célula, ajudando na produção dessa proteína. A proteína spike, ela é importante para o vírus porque ela é uma fechadurazinha, como se ela fosse uma chave que o vírus usa para entrar dentro das células para se reproduzir, porque ele não se reproduz sozinho, ele usa as células para se reproduzir. Dito isso, por que tem essa questão desse cara, desse Malone? Ele fez uns experimentos em 1987 e publicou um artigo em 89 sobre um experimento de injetar em animais um RNA mensageiro coberto por uma camada de gordura, por assim dizer, né? E aí esses animais absorviam esse RNA mensageiro e começaram a produzir proteína. Mas no caso dele, inclusive, gerava uma inflamação essa técnica que ele fez, né? Tanto que a técnica passou a ser segura mesmo, com pesquisa só em 2004, bem depois disso. Só que ele não foi o primeiro a fazer esse tipo de pesquisa, ele não é o criador da técnica. Em 78, já haviam pesquisas sobre RNA mensageiro. Em 84, Harvard já tinha estudos com RNA mensageiro e vírus, né? Tanto que essa pesquisa foi o que embasou alguns laboratórios a começarem os trabalhos com esse tipo de material. E o Robert Malone, que estava fazendo um PhD, né, nem chegou a concluir o PhD, porque ele abandonou os estudos dele lá, abandonou a pesquisa e tudo, e foi trabalhar numa empresa que produzia vacina, que
passou a produzir vacinas, né, e que conduzia pesquisas com RNA mensageiro. Olha que legal. E aí o que acontece? Ele foi trabalhar nessa empresa, né, sob a chefia do Philipp Felgner, que é o cara que criou, inclusive, a molécula de gordura que ele usou na pesquisa dele em 87. E ele ficou chateado, porque na hora das patentes, né, na hora do dinheiro que vem com essas pesquisas, ele não foi creditado como ele queria ser. Né? Ele queria ser creditado como criador, que ele não foi, obviamente. Ele conduziu algumas pesquisas sobre isso, mas ele não criou nada. Então ele ficou chateadinho e começou a falar mal do laboratório, falar mal das empresas, criou uma própria empresa para fazer pesquisa sobre isso. Olha que fantástico. Em 96, ele tentou, inclusive, financiamento público para uma pesquisa sobre vacina com RNA mensageiro contra coronavírus. Olha que coincidência. Ele já reconheceu que ele não é o criador das vacinas de RNA. Tem link aqui embaixo provando isso. Tem uma matéria da Nature, inclusive, que é da onde eu tirei as informações sobre essa questão da vacina, né? Então, ele ajudou, sim, como pesquisador, na melhoria da técnica, ajudou. Mas ele não é o criador da técnica, ele é muito menos o criador das vacinas, que só surgiram décadas depois, né, de bastante estudo e aprimoramento. A própria BioNTech, que foi uma das primeiras empresas a desenvolver vacinas de RNA, diz que não existe um criador da vacina, e sim um grande número de pesquisadores que trabalharam até chegar a esse resultado. Né? Então, não tem um pai das vacinas, ele não é o pai. E por que é perigoso o que ele fala? Primeiro, que ele está mentindo ser o criador, que ele não é. Segundo, que ele trouxe 3 mentiras bem óbvias. Né? Criança não transmite Covid, o que é mentira. A gente já sabe, nesses 2 anos de pandemia, que criança transmite sim Covid. Ele fala que a vacina não foi feita em tempo hábil, o que também é mentira, porque a técnica já existe, já é pronta, já está pronta, e uma das facilidades dessa técnica é replicar em outros processos, né? Mas as pesquisas seguiram todos os trâmites, todos os processos, né? E tem um adendo aí. O mundo gira em torno de dinheiro. Se a gente entra numa pandemia, a primeira do século XXI e a primeira depois da gripe espanhola, que foi no início do século XX, tudo para. E se tudo para, o dinheiro para de entrar. Então o interesse em voltar tudo ao normal, obviamente, vai agilizar muitos procedimentos. Né? Então, quando laboratórios não fazem nada por caridade, eles fazem por lucro. Né? Então, se existe aí uma necessidade de voltar à vida ao normal e a possibilidade de ganhar com isso, é óbvio que eles vão dar todo um impulso para que isso aconteça mais rápido. Mas, na ciência, nada acontece sem as pesquisas adequadas. E a prova de que as vacinas são seguras é o tanto de pessoas que já vacinou e que a gente não teve nenhum grande número de efeitos adversos negativos. E o principal resultado das vacinas é o número muito menor de pessoas que morreram de Covid. O número de mortes de Covid no Brasil caiu drasticamente desde que a população vacinou. Não precisa ser esperto ou inteligente para ver isso. E a última mentira que esse imbecil fala é que a vacina causa danos irreversíveis no cérebro, no coração e não sei mais aonde. Acontece que, como eu falei, a vacina é só um post-it que vai ser excluído depois de ajudar o corpo a criar aquela proteína. Ela não vai entrar nas células, no núcleo das células, e ela não vai atingir o DNA, tá? Então, é mentira também. E ele sabe disso, porque ele ajudou a desenvolver essa técnica. O que ele está fazendo é lucrando em cima. Né? Então ele não teve o dinheiro que ele queria com as patentes, ficou chateadinho com os laboratórios e agora ele começa a descredibilizar uma técnica que ele trabalhou muitos anos ajudando a desenvolver. Né? Então fica aí, inclusive, um convite ao questionamento. O que ele está ganhando com isso para ser antivacina, certo?